Nós estamos estudando o módulo 2, o significado das leis divinas em nossas vidas. Nós continuaremos a última etapa das leis divinas e o trabalho voluntário, parte 4. O objetivo é refletir sobre o significado das leis divinas em nossas vidas, de modo que possamos amá-las, respeitá-las e vivenciá-las. Como de costume, vamos fechar os olhos e buscar entrar em contato conosco em essência, buscando sentir-se filho ou filha de Deus. Como você sente essa realidade? Você a sente de modo a se entregar plenamente a Deus e às leis divinas? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Lentamente vamos voltando ao estado de vigília, abrindo os olhos para nos concentrarmos no estudo reflexivo. Nós estamos fazendo o estudo reflexivo de um caso vivido no trabalho voluntário dentro de um centro espírita. É o caso do João e os colaboradores desse centro. João é presidente de um centro espírita que tem vários colaboradores no seu quadro de trabalho. Ele é um líder carismático e acredita ser muito desafiador a liderança, pois é preciso muito tato para efetivá-la, pois, segundo João, os trabalhadores estão prestando favores ao centro espírita e não devem ser exigidos na realização das tarefas, pois todos são voluntários e por isso devem fazer as atividades como podem. Em virtude disso, João tem muita dificuldade em conversar com algum dos diretores e colaboradores do centro quando sabe que algum deles fez alguma coisa que destoa dos postulados espíritas. Pois como todos são voluntários, João acredita que se falar alguma coisa, eles vão se melindrar e vão deixar a tarefa a que estão afeitos. João diz que chamar a atenção deles para algum ponto falho é falta de caridade e que temos que ser tolerantes e indulgentes com relação às deficiências dos outros. Em razão disso, muitos problemas acontecem no centro espírita, tais como abordagens equivocadas na tribuna e no atendimento fraterno, faltas sem aviso prévio, dentre outros. Quando a situação se torna insustentável, João costuma dizer de uma forma indireta na reunião de diretoria que as pessoas não colaboram de uma forma correta nas atividades do centro e que são muito irresponsáveis quando faltam sem avisar. Como costuma falar tudo isso com mágoa, sentindo-se injustiçado em suas atividades de liderança. Contudo, a situação permanece a mesma, com o agravante de que os trabalhadores mais dedicados se sentem injustiçados, pois João não é claro na própria reunião de diretoria, deixando no ar, devido às suas colocações indiretas,
que todos são irresponsáveis o que não é verdade. Alguns colaboradores tentam dizer para ele tomar uma providência direta, conversando com os faltosos, mas tudo permanece na mesma situação. Então nós já estamos no quarto encontro em que estudamos esse caso e já trabalhamos uma série de virtudes atinente ao caso e estamos trabalhando a tríade eu, espírito imortal, leis divinas e Deus. Para que todos cumpram o dever consciencial, é necessário a entrega e a ação. A entrega a Deus e às leis divinas. E a ação desenvolvendo as virtudes do espírito imortal. Se o espírito não desenvolve as virtudes, vai acontecer situações como essa que o João e os colaboradores vivenciam. João, em nome da caridade, age com conivência em relação aos trabalhadores, acreditando que está exercitando caridade, indulgência, tolerância. Na verdade, ele exercita a conivência. Nós vimos bastante sobre isso, o significado disso. E os demais trabalhadores não cumprem com o dever de consciência. Também João não cumpre porque, ao não realizar as ações pertinentes com autenticidade, ele se distancia do dever consciencial. Só existe uma única forma de praticar o dever consciencial, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida. Nós vimos com essa tríade aqui. Desenvolver as virtudes essenciais, cumprir as leis divinas e manifestar os atributos divinos. Todos nós temos esse convite. A manifestação dos atributos divinos é resultado da entrega a Deus e do desenvolvimento das virtudes essenciais. É via virtude que nós desenvolvemos os atributos divinos e cumprimos as leis. Então nós nos entregamos a Deus e às leis divinas, e no espírito imortal que nós somos, nós agimos desenvolvendo virtudes. A liderança é uma das situações mais desafiadoras para que nós desenvolvamos virtude, porque a virtude é sempre o equilíbrio entre os extremos. Muitas vezes a gente chama de virtude movimentos que são egóicos mascarados, como é esse caso do presidente João. Ele chama de virtude aquilo que é conivência e não é virtude. Então é necessário o conhecimento profundo do significado das virtudes, como nós já estudamos várias delas e vamos trabalhar mais algumas hoje, e principalmente fazer uma reflexão do que significa a virtude e como praticá-la no dia a dia. É um método muito prático oferecido pelo mentor Honório que nós vamos colocar aqui. De como praticar isso no nosso dia a dia, de uma forma muito simples, muito prática, mas totalmente realizável, né? E que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, e nesse caso ou em qualquer outra situação. Vejamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 6, há uma mensagem de Lázaro sobre a afabilidade e doçura. Porque muitas vezes a pessoa entra com um movimento de rudeza, acreditando que a rudeza é franqueza, é a autenticidade. Todas as virtudes nós vimos que elas se somam. Nenhuma virtude compete com outra virtude. Nem é preciso ser inautêntico para ser virtuoso. E se precisarmos ser inautênticos para sermos virtuosos, que virtude é essa?
Agora, autenticidade é falar sim na hora que é para dizer sim, e não na hora que é para dizer não. O que passa disso é de procedência maligna. Agora, Jesus não falou para falar um não rude, ou um sim melífluo. É necessário que tudo seja feito com afabilidade e doçura, porque senão não será uma proposta cristã. Então vejamos o que é a afabilidade e a doçura que dá o norteador para que a autenticidade realmente aconteça. E nós não criemos o mal pensando que estamos fazendo o bem, como também nós estudamos bastante aqui já. Muitas vezes nós fazemos o mal acreditando que estamos fazendo o bem, seja nessa postura dúbia como do presidente João, que entra naquele movimento de conivência em nome da caridade e da indulgência, ou no movimento autêntico que de autenticidade passa a não ter nada, passa a ser autoritarismo, determinações agressivas, seja de uma forma mais direta ou indireta. Nada disso tem a ver com a proposta real de transformação de todos os trabalhadores. Como nós vimos, é necessário que nós tenhamos sempre uma visão dupla no trabalho, do trabalho voluntário. São as pessoas, juntamente com as tarefas, que devem ser promovidos. Se nós só pensarmos nas tarefas, nós vamos agir de uma forma rude, pensando só na tarefa e passando por cima das pessoas. Se pensarmos só nas pessoas, podemos agir como o presidente João. Fica com medo das pessoas no sentido de que elas vão melindrar, elas vão isso, vão aquilo, elas estão fazendo favor, e nós vimos claramente que não tem nada de favor no trabalho espírita, é o dever consciencial que nós somos convidados a realizar para podermos nos libertar de débitos clamorosos que nós temos. Então, aquilo que vai nortear a autenticidade é a caridade, é a indulgência de verdade, não a pseudo-indulgência. Nós vimos bem o que é a indulgência, e agora trabalharemos a afabilidade e a doçura, que dá essa acessibilidade à autenticidade. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. É o que o presidente João manifestava em muitos pontos. Apenas uma pseudo-afabilidade, porque ele ficava contrariado e depois agia de uma forma agressiva, porque não agia nos momentos corretos que era para agir. Então, como diz, a educação e a frequentação do mundo pode gerar uma aparente afabilidade, que é o verniz social, mas que não significa afabilidade no nível do coração. Continuemos. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Então, nós vemos aqui a explicação do Espírito Lázaro, né, a respeito do que é a falsa virtude daquilo que é
a virtude verdadeira. Então, quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior? É uma roupagem para dissimular as deformidades. Então, esse movimento é o movimento ligado ao personismo que nós vimos bastante, principalmente no módulo anterior da presença de Deus em nossas vidas. A pessoa cria uma persona e vitaliza essa persona, como se essa persona fosse virtuosa, mas não é virtude, é pseudo-virtude. Então, como ele diz aqui, o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Isso não tem nada a ver com afabilidade e doçura. Afabilidade e doçura vem de dentro. Às vezes o rosto está até sem sorriso algum, mas a pessoa está afável, doce. Enquanto que outra pode estar com um sorriso estampado no rosto, mas com o coração cheio de fel. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então, tudo aquilo que vem de dentro, fruto de um esforço de transformação, isso é virtuoso. Aquilo que está no nível das aparências, que pessoas podem ser enganadas, mas nunca Deus, o Criador da vida, vai ser enganado. Por quê? Por que Deus nunca vai ser enganado, gente? Tem a ver com a onisciência divina, mas é possível enganar a Deus? Por que não é possível enganar a Deus? Tem a ver com Deus mesmo essa questão do engano? Tem a ver com a nossa consciência. Claro que ninguém engana a Deus. Por quê? Porque ninguém consegue enganar a própria consciência. É aquilo que nós vimos, o tribunal da consciência é incorruptível. E se é incorruptível, não temos como enganar a consciência. As leis divinas dentro de nós, não temos como burlar. A gente tenta, mas não é possível burlar. Então, por isso que não se engana a Deus, não se engana a própria consciência. Na verdade, é o divino dentro de nós. Realmente, o Criador, do ponto de vista absoluto, não há como movimentar um nada em relação ao Criador. Mas também não há como ludibriar a consciência. Por isso que ele fala aqui, não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado só à hipocrisia. Então vejamos que todo o trabalho de autenticidade deve ser com afabilidade e doçura, que esse esforço de aconchegar o outro, de verdadeiramente ser indulgente ao outro, caridoso, tolerante ao outro, jamais conivente aos demais. Uma outra mensagem do mesmo espírito Lázaro, dada em Paris, 1863, é a obediência e resignação, que tem a ver principalmente com os trabalhadores faltosos. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então a obediência não tem a ver com subserviência ao outro,
Obediência é um processo consciencial. Como ele diz, é o consentimento da razão. E a resignação, o consentimento do coração. Quando nós estamos compenetrados do trabalho a ser feito, do significado existencial do trabalho do bem na nossa vida, desse sentido existencial, quando nós temos objetivos existenciais em relação ao trabalho, o que vai acontecer? Nós obedecemos à consciência realizando a tarefa. Quando nós não temos essa visão macro, não há como haver o consentimento da razão, porque nós não temos um sentido para a tarefa. E aí, para tentar burlar, tapear, é um passo, né? Então, o trabalhador voluntário, por ansiedade de consciência, assume uma tarefa, mas ele vai de vez em quando, ele faz o trabalho pela metade, ele é convidado para fazer reflexões para aprimoramento do trabalho e ele não faz. Ele entra num processo parcial em relação ao próprio trabalho, porque não há a obediência e a resignação ao próprio sentido do trabalho na vida. O processo não é consciencial, feito a partir de ansiedades de consciência, ou para se livrar de algum mal. Muita gente só trabalha como uma forma de barganha, para ficar livre de obsessor, ou para não aprofundar no processo de obsessão, para ter uma desencarnação boa depois, uma vida boa depois que desencarnar. Sempre um processo de tentar barganhar com Deus, como se fosse possível nós barganharmos com Deus. E aí, claro, não havendo a obediência nesse nível consciencial, o processo é falso em si mesmo. Quando nós estamos compenetrados desses dois grandes valores, o trabalho faz sentido e flui na nossa vida. Nós não vamos ficar tentando ludibriar, porque na verdade nós não ludibriamos o presidente do Centro Espírita, o presidente da Federação, não ludibriamos ninguém que nos colocou naquela tarefa. Nem Jesus, que nos chamou à tarefa, nós ludibriamos. A quem que nós tentamos ludibriar? A nós mesmos. Nós tentamos ludibriar a nós mesmos no nível da nossa consciência. Vai ser possível? No dia do juízo, que é a desencarnação, a consciência, a obediência, que é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração, ou aconteceu, ou vai ficar por uma próxima oportunidade. Não há como nós, no dia do juízo, se não tomarmos juízos antes desse dia, achar que vamos enganar a consciência, porque durante toda a nossa vida nós fizemos as coisas pela metade, ou não fizemos nem um terço do que deveríamos. Tem gente que faz pela metade, outros fazem um terço, outros fazem alguma coisinha, né? E são poucos os escolhidos, apesar de muitos serem convidados. Não é por acaso que Jesus disse isso. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então essa questão da renúncia, né, do sacrifício, da renúncia, renunciar ao momento de lazer para estar no trabalho do bem, renunciar a momentos em que nós estamos na ociosidade para realizar o trabalho do bem, esse sacrifício em que você se oferece no ofício sagrado de se conduzir na direção do bem. Esse é o grande objetivo do trabalho do bem nas nossas vidas, que aqueles irmãos do Centro Espírita que vivem faltando ou não fazendo a tarefa como deveriam, devem se esforçar para fazer,
para refletir sobre tudo isso. Quando as lideranças propõem trabalhos de reflexão sobre a tarefa, é porque tem um sentido isso tudo. É para que nós aprendamos como melhor nos conduzir, porque não existe virtude se nós não conhecermos a verdade. A verdade são as leis divinas. A virtude é o que vai manifestar em nós as leis divinas. Se nós desconhecemos o sentido das coisas na nossa vida, que são as próprias leis divinas, como que nós vamos verdadeiramente servir? Tudo isso é importante para nós, mas a maioria negligencia tudo isso. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então isso é válido para o século XIX, é válido para o século XXI também? O que vocês acham? Totalmente, né? Talvez até mais agora no século XXI do que no século XIX. Então, as pessoas querem ficar só nas atividades intelectuais, muitas vezes num processo de ociosidade, e agora com os meios virtuais de atividade intelectual, isso é mais intenso ainda, mais intenso o uso inadequado do próprio tempo que as pessoas têm. Então, como ele diz aqui, o grande vício da nossa sociedade hoje é a indiferença moral. Essa indiferença moral gera essa coisa morna que nós temos ainda no movimento espírita, esse movimento de inibição do potencial das pessoas que nós temos. Pessoas que teriam um grande potencial de trabalho, inibidas nesse potencial, fazem alguma coisa, pouca coisa daquilo que poderiam fazer muito mais, realizar muito mais, tanto dentro de si mesma quanto fora de si mesmas. Então, por causa dessa questão que é intelectualizada e muitas vezes racionalizada, muita gente entra em processos inibidores, muito fomentados pelas sombras em nossos dias, num processo de obsessão sutil, em que a pessoa permanece na tarefa da forma como esses companheiros desse centro espírita permanecem. Permanece ali, fazendo de conta que estão no trabalho do bem, como se a proposta fosse um jogo de fazer de conta. A doutrina espírita, por ser uma doutrina de liberdade, não nos obriga a nada. Se a doutrina não obriga, o movimento também não nos obriga a nada. Então as pessoas confundem a liberdade de sermos voluntários com a libertinagem, que não é a mesma coisa. A libertinagem é o mau uso do livre-arbítrio e a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Que bom que nós somos livres, que nós não recebemos salário para poder fazer o que nós fazemos, que nós não temos que dar satisfação a ninguém a não ser a nossa própria consciência, satisfação em termos de hierarquia clerical e chefes que determinem o que nós temos ou o que não temos que fazer. O dever consciencial é o dever de consciência, é esse que norteia bem o livre-arbítrio. Quando nós não usamos o dever consciencial, não fazemos esforços de exercitar a virtude do dever consciencial, nós criamos ações de libertinagem e não de liberdade de ação no movimento espírita. Então a doutrina espírita é libertária e o movimento espírita também é libertário, libertar consciências. Mas como que a consciência pode se libertar sem obediência e resignação, sem um trabalho efetivo de mudança, de transformação do seu mundo interior e do mundo externo?
por consequência da sua transformação interior. Então não é possível. Aí nós ficamos nos jogos de fazer de conta. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látigo e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Vejamos essas palavras do Espírito Lázaro. Parece que não são do Espírito Superior, né? O Espírito Superior falando de aplicar o látigo, submeter a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio da espora. Não parece de espírito obsessor? Tacar a espora no encarnado ou desencarnado, como se ele fosse um cavalo. E aí? Mas Lázaro é um espírito superior. Pelos escritos dele. Então, isso aqui é uma linguagem metafórica. Dá para entender que é metafórica? Porque se nós formos levar ao pé da letra, imagina o espírito superior no nosso cangote e, vamos lá, com espada, com freio e espora, né? Como se nós fôssemos um cavalo. Jamais. Agora, vamos desde o início desse parágrafo, que é muito significativo. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. O que os espíritos superiores fazem nas nossas vidas? Convir conosco ou nos estimular ao progresso? Nos estimular ao progresso. Aí ele fala, obedecei à grande lei do progresso. Obediência e resignação, acabamos de ver. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Era da geração do século XIX e é mais ainda da geração do século XXI. Né? Aí ele vem, ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Nós estamos cheios de preguiçosos dentro do movimento espírita ou não? Infelizmente estamos. Infelizmente, não deveríamos. Com todo o manancial que os espíritos superiores têm nos passado, nós não deveríamos ter preguiçosos no movimento espírita. Infelizmente, grande parte está. Tem aqueles preguiçosos que só vêm na casa espírita para receber um passe por semana e só ficam nisso. 20, 30, 40 anos. Tem os preguiçosos que já começam a fazer alguma coisa, mas fazem um mínimo para poder ganhar uma benesse logo em seguida. Tem os preguiçosos que realizam alguma coisa um pouco mais, mas fica distante do realizar o bem no limite das forças, que é para uma minoria de uma minoria. E esse é o parâmetro para toda a humanidade. Imaginemos qual deve ser para nós espíritas. Então, claro que não é ir além das forças, mas nós temos mais condições de trabalhar o bem no limite das forças, o bem do nosso progresso pessoal, para que haja esse movimento do progresso geral da Terra. Então ele vem dizendo, ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látigo. O que é isso? Que passagem evangélica que Jesus várias vezes se referiu, que é semelhante a isso, a essa passagem aqui do Espírito Lázaro? Várias vezes Jesus se referiu a essa condição que ele diz aqui, que haveria pranto e ranger de dentes. Várias vezes Jesus
usou esse termo, para aqueles preguiçosos que não querem a renovação. Haveria pranto e ranger de dentes. Existem duas conotações aí, nessa questão do pranto e do ranger de dentes. Na parábola do joio e do trigo fica claro os dois parâmetros que Jesus usa. Existe o parâmetro individual, que é o do convite à renovação individual. Existe o parâmetro coletivo. De que Lázaro está se referindo aqui? Ambos, sempre vai ser ambos. Existe uma questão individual, que é intransferível, nossa, conosco. Existe uma questão que é coletiva, nós com o planeta. Aqueles que quiserem permanecer preguiçosos, vão permanecer na Terra? Não. Dá para entender o que é a ação do freio da espora? É o espírito superior ou é a nossa consciência? É a nossa consciência. Quem é que vai determinar que vai haver pranto e ranger de dentes? Jesus? Os espíritos superiores? Ou é a nossa consciência? A nossa consciência. Então a consciência é incorruptível. Por isso toda resistência orgulhosa terá cedo ou tarde de ser vencida. Porque essa resistência do espírito que não quer progredir pode prejudicar um planeta inteiro? A resistência do espírito em não querer progredir pode prejudicar um planeta inteiro? Indefinidamente? Jamais. Porque senão nós seremos onipotentes. Então não chega um momento que há um basta por parte dos espíritos superiores que dirigem as orientações de Jesus e de Deus para o planeta? Não há? O que está acontecendo na Terra? A transição planetária. A transição planetária envolve o quê? O látigo, submetendo a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio da espora. Muitos espíritos das sombras estão sendo exilados compulsoriamente do planeta. E outros que não vão compulsoriamente, mas vão necessariamente. Há uma diferença. O compulsório, se fosse pela vontade deles, eles não iam. Então são compulsoriamente transferidos. Diariamente está acontecendo isso já há algum tempo e vai até que as regiões das trevas sejam completamente esvaziadas. E outros vão necessariamente porque vão perceber que não vão ter outra alternativa. São aqueles neutros. O Espírito Honório no livro Vozes Alerta, ele coloca uma mensagem desse tipo de espírito. São aqueles que tem muito a ver com o movimento espírita. Vale a pena ler essa mensagem. É uma mensagem que aborda a questão do exílio de espíritos que ficam nessa neutralidade, no movimento de tapear a vida, como se fosse possível nós ludibriarmos a vida. Então, ai deles, ai do preguiçoso. Ele não está falando ai daqui do empedernido no mal. Ele está falando do preguiçoso, daquele que é convidado ao trabalho do bem e não realiza, ou realiza pela metade, ou fica fazendo de conta que está realmente, totalmente engajado, realizando o bem no limite das forças. Outra mensagem de Lázaro, também do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, item 8, quando ele fala da lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Aqui o Espírito Lázaro fala da evolução do ser humano. No início, nós temos instinto, nós só praticamente agimos por instinto, quase que na animalidade.
Ao longo do tempo nós vamos avançando, passamos a ter sensações e depois somos convidados a nutrir sentimentos. Aqui essa palavra sentimento está no sentido de virtudes essenciais da vida. Os instintos e as sensações têm a ver com o nosso ego e os sentimentos, as virtudes essenciais da vida. Então é o caminho que nós estamos percorrendo e que somos convidados a desenvolver as virtudes essenciais da vida na chamada lei do progresso. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O amor é o sentimento germe de todas as demais virtudes que provêm da própria energia do amor. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem da do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao cerco. Então, aqui ele faz a referência aos primeiros cristãos. Qual é o nosso grande compromisso dentro da doutrina espírita? Fazer da doutrina mais uma religião? Qual é o grande compromisso? Reviver esse cristianismo que ele fala aqui, quando os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Esse cristianismo com Jesus efetivamente, lá dos primórdios do cristianismo. Esse é o nosso grande compromisso. E não se faz isso sem exercício efetivo das virtudes. Fazer um trabalho constante conosco para exercitar as virtudes. Porque essas virtudes que provêm do amor foram exercitadas por aqueles cristãos dos primórdios com toda a força que eles tinham dentro de si. Nós somos convidados a fazer o mesmo. Esse é o grande exercício que somos convidados no movimento espírita. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Por que ele fala da segunda palavra do alfabeto divino é reencarnação? Por que, gente? É só uma questão de entendimento da lei da reencarnação? Qual é o grande sentido da reencarnação? Do progresso. Então, é pela reencarnação que vai se manifestar a lei do progresso. Então, para sair do instinto, passar pelas sensações e chegar ao sentimento, são várias reencarnações. E estamos hoje numa reencarnação decisiva em nossas vidas, que é essa reencarnação em que somos convidados a sermos trabalhadores da última hora antes da regeneração do planeta. E o trabalhador sendo convidado a ser esse agente da última hora, ele já passou por experiência suficiente para que ele seja efetivamente o trabalhador. São muitos os convidados, poucos os escolhidos, mas todo convidado de Jesus, todos, sem exceção, têm condições de ser escolhidos. Porque nós já alcançamos, como ele diz aqui, o patrimônio intelectual suficiente para realizar as ações. Só não realiza o preguiçoso que permanece no desculpismo em relação à vida.
ou alternando entre o desculpismo, que é o culto à desculpa, ou o culpismo, que é o culto à culpa, em que a pessoa não faz e aí se sente culpada, se cobra, mas aí continua não fazendo e fica num processo em que não há verdadeiramente a transformação espiritual conforme nós planejamos antes de reencarnar. Tudo isso que nós estamos vivendo, nós planejamos e prometemos muito daquilo que nós não estamos realizando. E se nós prometemos e não estamos realizando, ai do preguiçoso que promete e não realiza, né? Diz o Espírito Lázaro. Ai no sentido de que ele podemos, todos nós podemos, mas nem sempre convém aquilo que queremos fazer. É necessário que nós reflitamos no sentido, como ele diz aqui, já não é o suplício que ela conduz o homem, o suplício lá dos primeiros cristãos, condulo a conquista do seu ser elevado e transfigurado. É essa conquista que somos convidados a realizar, essa transformação do nosso ser. O trabalho do bem que nós realizamos aos outros é consequência dessa transformação interior. É Paisagem Moral, a mensagem que fala sobre a questão dos espíritos que vão ser exilados porque estão nessas condições que nós estamos trabalhando aqui. Ficam numa situação morna, acreditando que é possível servir a Jesus de uma forma morna. Não é possível, porque na nossa consciência não cabe a mornice. Servir de maneira morna é servir num processo parcial, não na totalidade de nós mesmos. É fundamental que nós sirvamos na totalidade de nós mesmos. Então, uma pergunta: se é com a doutrina espírita que nós superamos os instintos e que nos atrapalha nesse processo de crescimento, de desenvolvimento das virtudes? É exatamente porque a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada, refletida e sentida. Não é possível superar instintos de uma forma pueril, simplesmente agindo sem um raciocínio, uma reflexão e o sentimento daquilo que nós sabemos. Esses conhecimentos raciocinados, refletidos e sentidos vão fazer com que nós nos impulsionemos ao desenvolvimento das virtudes. E quando nós desenvolvemos as virtudes, o que nós estamos fazendo? Superando o instinto e as sensações. Esse é o grande convite consciencial que nós temos. Convite que é individual e intransferível. É aquilo que Jesus chama das obras que nos cabe realizar. As obras fora, no movimento espírita, como voluntários em tarefas várias no movimento espírita, será consequência dessa transformação interior. Porque senão nós entramos na hipocrisia que fala o Espírito Lázaro. Não é nos tornarmos perfeitos numa única existência, porque isso é impossível. Não é possível a lei do progresso é progresso gradativo e suave. Agora, é fazer todos os esforços no limite das próprias forças para progredir o máximo possível. Esse é o nosso grande compromisso consciencial. Esforços. Nós fazemos esforços para progredir cada dia efetivamente dentro das possibilidades que variam conforme cada um. O limite das forças é individual e a consciência que nos determina esse limite. Só que, infelizmente, a maioria, como diz o Espírito Lázaro, está no rol dos preguiçosos. Dos preguiçosos que não querem realizar aquilo que já podem realizar. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía, mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta.
aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. É o que nós acabamos de falar. Esse é o grande compromisso consciencial que nós temos. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso como a grande encerrecia o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Então vejamos, aqui ele faz uma comparação muito interessante desse cultivo, do cultivo das virtudes como um campo a ser cultivado. É bem interessante que o mentor Honório utiliza da metáfora da semente também para falar das virtudes. Daqui a pouco nós vamos ver uma orientação dele. Então, podemos ficar no instinto sem colocar as sementes das virtudes para germinar? Podemos. Apesar de nós trazermos o instinto, as virtudes também nós trazemos todas as sementes dela. E o nosso grande compromisso é cultivar essas virtudes. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. Então que, compreendendo a lei de amor que liga a todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Então, a grande norteadora é a lei de amor, em conjunto com a lei de justiça e lei de caridade. Vejamos agora um diálogo reflexivo que é obtido a partir de uma instrução psicofônica oferecida pelo Espírito Honório, para que possamos desenvolver as virtudes e nos entregarmos às leis divinas. O Espírito Honório nos ofereceu um método, e que nós vamos estudá-lo agora, refletir sobre ele. Um método de desenvolvimento das virtudes. Como fazer no dia a dia, como trabalhar isso no nosso dia a dia. Como exemplo, nós vamos fazer uma reflexão sobre como desenvolver a virtude da serenidade. Serve para qualquer virtude que nós quisermos desenvolver, esse método é factível. Vamos exemplificar com essa questão da serenidade. Vamos desenvolver a serenidade dentro de nosso coração. A serenidade pede uma lei. Ela é a semente e quer o contato do ar, da água e do sol para germinar e crescer. Vejamos que é o mesmo símbolo que o Espírito Lázaro usa. Ele usa do campo a ser cultivado. O campo a ser cultivado são as sementes da vida que nos cabe cultivar. Então vejamos aqui. A serenidade pede uma lei. Que lei é essa? A lei divina, no sentido genérico. Não é? Porque uma virtude não depende só de uma lei. Então aqui é a lei divina. Nós estamos vendo que as leis e a Deus a gente se entrega. Onde nós agimos, em nós, espíritos imortais. De que forma? Desenvolvendo as virtudes. Então, toda virtude pede uma lei. A lei divina. Porque ela está intimamente ligada à lei divina. Cada virtude vai buscar determinadas leis e, por exemplo, nós temos a lei de amor, mas o amor também é uma virtude. Nós temos a lei de caridade, a caridade também é uma virtude. Nós temos a lei de solidariedade, a solidariedade é uma virtude. Então, temos leis e virtudes. As leis, elas são as condutoras das virtudes. E as virtudes, fruto do nosso esforço, da nossa ação. Continuemos aqui. Então ele fala que a semente perde o contato do ar, da água e do sol.
Aqui ele usa símbolos para nos colocar. O sol representa Deus, o ar são as leis, a água é essa relação entre os atributos divinos e as leis no movimento de previdência e providência divinos. A semente, mesmo a semente lá de planta, ela germina sem a providência divina? Se isso é válido para uma plantinha que está ali no jardim, no nível do espírito imortal, é possível desenvolver as virtudes sem a providência e a previdência divinas? O que é a previdência, vamos recordar? O que é? As leis de Deus em nossa consciência. E a providência? A solicitude de Deus a todas as suas criaturas. Então vejamos, para que nós desenvolvamos as virtudes, é necessário submetermos às leis, que é o ar, e a água, a relação entre os atributos divinos e as próprias leis, que também somos convidados a manifestar esses atributos em nós. Continuemos. Eu quero me tornar uma pessoa mais serena, e há uma lei que sou convidado a respeitar antes de tudo. Que lei é essa, gente? Eu quero ser uma pessoa mais serena, mais calma. Eu quero ser uma pessoa mais amorosa, mais caridosa, mais justa. A de progresso. Não é o impulso de progredir que leva o ser humano a buscar desenvolver virtude? Como que é possível você desenvolver algo se você não tiver o impulso de progredir? Eu estou insatisfeito da forma como eu estou vivendo e eu quero melhorar. Essa escolha é determinada pela lei do progresso. Não é uma determinação divina que nós cheguemos até a felicidade plena. Essa é a lei de perfeição. Mas a lei de perfeição se dá a partir da lei de progresso. Então a lei de evolução ou lei de progresso é a primeira a ser estimulada em nós. A ser estimulada não, o estímulo é na virtude. É a primeira que nós nos entregamos para desenvolver a virtude. Você se entrega à lei de progresso, porque se você não se entregar à lei de progresso, você não sente o impulso para desenvolver a virtude. Então, é a lei de evolução ou de progresso. Estimula o nosso querer, ele é um processo de feedback positivo. Ele gera e estimula. Nós geramos, normalmente o espírito cansa do instinto e cansa das sensações. Porque o instinto e as sensações no ser humano gera tédio. Para os animais, o instinto é normal. Para o ser primitivo, as sensações são normais. Para o ser que já adquiriu uma certa evolução, o instinto e as sensações não satisfazem. Chega um momento que nós desejamos ir além, gozar das benesses divinas. Isso é um impulso natural que nós trazemos dentro de nós enquanto espíritos imortais. O impulso vem da lei. Como que você vai realizar a lei dentro de si mesmo? Como que você se entrega às leis? Desenvolvendo as virtudes. Não é? Então, se você quer desenvolver a serenidade, que lei que você se entrega primeiro? A essa lei do impulso de progredir, de se tornar plenamente feliz. Se nós não tivermos o impulso que vem da vontade, vejamos que é uma tríade que forma a nossa energia mental: pensamento, sentimento e vontade. O impulso é do sentimento? O impulso é da vontade. Para que o sentimento, serenidade, ou caridade, ou amor, qualquer que seja desenvolvido. Se não houver a vontade como maestro direcionando, não há.
E a vontade está intimamente ligada à lei do progresso. Porque Deus nos colocou a lei dentro de nós para nos convidar o tempo todo. A energia do seu amor, que é o sol, é preciso lembrar sempre que tem o sol. A virtude é a semente. Então o sol fica sempre convidando a semente no solo, em conjunto com a atmosfera e com a água, a produzir, não é? Dentro da metáfora. Então a lei de evolução é a primeira a ser conectada. Por quê? Porque ninguém progride de uma hora para outra. A gente progride simplesmente pelo desejo. Nós sentimos o impulso e depois nós vamos fazer exercícios para que essa lei se manifeste em nós. Ninguém progride de uma hora para outra. É um exercício constante. Tá. Aí, uma vez estimulados pela lei do progresso, consequentemente a lei do progresso, que é uma lei profundamente solidária, que todas as leis se somam, assim como todas as virtudes se somam, nos convida à prática de outra lei. Que lei é essa? A lei do trabalho. Sem trabalho não há progresso. Isso é válido para as questões materiais, mas muito mais para as questões existenciais do ser. As virtudes não vão ser desenvolvidas simplesmente porque a gente deseja tê-las, mas porque a gente trabalha efetivamente para desenvolvê-las. Então é como um agricultor que vai lá e semeia. Ele não joga a semente a esmo. Ele cultiva a semente, prepara o solo, põe a semente com todo carinho e cuida dessa semente, ela cresce e frutifica. É a mesma coisa com as virtudes. Notemos que quando buscamos progredir, somente é possível pela entrega à lei do trabalho. E já vamos sentindo a presença de uma outra lei. Qual é ela? Vejamos, as leis vão se somando, as virtudes também. O trabalho é uma virtude? O trabalho é uma virtude. O progresso, esse ato de progredir é uma virtude? É. Então você não exercita qualquer outra virtude sem a virtude de querer progredir, sem a virtude de querer trabalhar efetivamente para conquistar as virtudes. Nós estamos trabalhando serenidade. Qual é a lei que logo em seguida a lei do progresso surge? A lei do trabalho. Progresso, trabalho. Nós não somos estimulados mais ainda ao progresso se nós sentimos, se nós começarmos, se antes nós vivíamos ansiosos e agora nós passamos a pelo menos cultivar instantes de serenidade, vai melhorar a nossa vida ou não vai? Vai melhorar. Isso é o quê? Efeito de uma causa. Nós achamos que a lei de causa e efeito é uma lei punitiva, que Deus criou para punir as pessoas. Não. Ele criou a lei de causa e efeito, simplesmente é causa e efeito. Se a causa é o esforço no bem, o efeito vai ser transformação daquele que está fazendo esforço. Se a causa é preguiça, qual é o efeito? Sofrimento, né? O efeito para o preguiçoso é o sofrimento. Nós vimos lá é o látego e a espora. Isso é o sofrimento, é o choro e o ranger de dentes das mensagens evangélicas. Então, é causa e efeito. Não é Deus que está punindo a pessoa. A preguiça dela que está fazendo com que ela se puna, com o sofrimento pela negligência. Se nós não fazermos esforços de progredir, lei do progresso, depois vamos em encontro do trabalho, o efeito vai ser nefasto. Ao contrário, se nós nos esforçamos
pela lei, nos entregar a lei do progresso, fazemos todo o esforço necessário pela lei do trabalho e progredimos, os efeitos serão maravilhosos. Então vejamos a lei de causa e efeito, pois vamos sentindo os efeitos de nosso esforço de mudança pela prática da serenidade. Então qualquer virtude que nós formos exercitando vai trazendo para nós os efeitos profundos das virtudes. O bem-estar, a alegria interior, o sentimento de pertencimento ao universo, tudo isso vai ampliando. Faz sentido, gente? Na verdade, não existe uma hora que para uma lei e começa outra, é tudo um conjunto, mas é uma reflexão didática acerca do encadeamento das leis. Todas vão se manifestar simultaneamente, mas existe um encadeamento do processo, para a gente entender didaticamente o que acontece. Se eu trabalho me esforçando para progredir, qual é o efeito disso? É isso para a gente raciocinar, que existe uma lei, existem virtudes sendo exercitadas em harmonia com aquela lei. Se eu quero que a lei de causa e efeito seja uma dádiva na minha vida, eu vou trabalhar o quê? Os efeitos ou as causas? As causas. As causas têm a ver com a lei do progresso e a lei do trabalho. Se eu ajo com preguiça, o que vai acontecer? Efeito, sofrimento. Se eu ajo com operosidade no trabalho do bem de mim mesmo, pelo movimento de buscar desenvolver as virtudes em mim, o resultado é o progresso a partir do trabalho que vai gerando o efeito benéfico. Então, é exatamente isso, a lei de causa e efeito. Ao mesmo tempo, quando começamos a sentir a lei de causa e efeito, se auscultarmos o nosso coração, vamos sentindo o efeito da serenidade, da alegria em conquistar a virtude. Sentimos outra lei. Que lei é essa? Agora é a lei do amor. Porque você vai evoluindo, percebendo aquilo, é um grande ato de alto amor. Tá? Vejamos que o mentor ele só ofereceu um recurso didático. Não dá para separar, não, agora vai começar a lei do amor, aí a lei do amor começa, agora terminou, não, é tudo ao mesmo tempo, mas tem um momento que é mais intensificado uma determinada lei. Quando você toma a decisão de progredir, imediatamente você aciona a lei do trabalho. Bastou você iniciar o trabalho, você já sente alegria interior do resultado daquilo, lei de causa e efeito. Bastou que você sinta o efeito benéfico, isso é profundamente amoroso conosco. Aí a lei de amor se dá intensamente, você sente aquele amor por você mesmo, vale a pena isso, vale a pena fazer esforços para desenvolver isso. Não é algo pueril, não é algo simplesmente teórico, é algo que eu posso praticar dentro de mim. Existem atitudes mais amorosas do que essas, né, em que você, em harmonia com a lei de amor, se repleta de amor e vai se trabalhando, progredindo. Percebamos que uma associa a outra, que alimenta a anterior, vai criando um círculo virtuoso. Porque o amor fomenta o progresso leva ao amor, e vamos todas solidárias, se somando, tanto leis quanto virtudes. Faz sentido isso, gente? Por isso que é um movimento de feedback positivo. Uma busca a outra, que já alimenta a anterior, sempre formando um processo virtuoso. Ele não fala do começo da lei, mas o sentir a lei. O sentir a lei é via virtude sendo desenvolvida. É a ação que nós estamos fazendo em nós mesmos, porque a lei já existe em nós. Nós apenas sintonizamos com a lei e a sentimos cada vez mais intensamente, e as virtudes vão sendo desenvolvidas.
Sim, a lei de amor. E porque nos preenchemos com a lei de amor, queremos fazer isso a mais pessoas, surgindo que lei? Solidariedade tem a ver, mas é uma lei mais profunda. Lei de caridade. A solidariedade é um subproduto da lei de caridade. Lei de caridade é o quê? Qual é o sentido dela? Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a si. Se você se enche de amor, você está sentindo os benefícios desse amor, porque você está se tornando uma pessoa mais serena, mais em paz com a vida. Você está exercitando isso efetivamente. Tem como você se encarcelar no egoísmo? Não é possível. Uma pessoa virtuosa que está exercitando a virtude não se encastela no egoísmo. Ela vai ao encontro do próximo. Aí, por isso que a gente vê que a caridade não é um processo que você aprende, é assim, aí você tem que fazer na marra. É um processo de despertamento interior, de busca profunda em nós mesmos. Conexão com a lei e exercício das virtudes. Então surge a lei de caridade. Quando promovemos a lei de caridade, nós nos sentimos profundamente justos. Entramos em contato com a lei de justiça. Com isso, queremos fazer cada vez mais, praticar mais a virtude e outras mais. Nesse momento, promovemos outra lei. Que lei é essa? Solidariedade já está inclusa na lei de caridade. Ela é apenas uma manifestação da lei de caridade. Existem algumas leis que elas são subjacentes a todo o trabalho efetivo de desenvolvimento das virtudes. Lei de igualdade? Não, a igualdade é uma lei que iguala todo ser humano, mas aqui nós estamos falando de um processo que acontece na consciência individual de cada um de nós. Justiça já está. Lei de amor, justiça e caridade andam sempre juntas. Lei de sociedade? Não. Nesse ponto, depois de tudo isso, nos entregamos profundamente à lei de gratidão. Tornamo-nos planificadamente gratos. Lindo, né, o que o mentor coloca? Porque você se sente tão bem, com tanta alegria interior, que só sobra agradecer por aquilo que o Criador colocou na sua própria essência, as leis, e deu a oportunidade de você conquistar as virtudes que fazem com que você se entregue plenamente a essas leis. O resultado é uma profunda gratidão, porque é a alegria existencial que cria aquele círculo virtuoso cada vez mais. Cada vez mais você quer ser mais virtuoso. Não pesa, não é aquela coisa que tem que ser, é algo que você escolhe por livre e espontânea vontade. Olha a lei de liberdade surgindo aí. Cada vez mais você sendo livre, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dá para entender o preceito evangélico com mais eficiência? Porque cada vez mais nós vamos agindo em liberdade de ação, praticando cada vez mais as leis divinas, desenvolvendo as virtudes. É esse o significado das leis divinas em nossas vidas, que tem a ver com a presença profunda dessas leis em nossa consciência e com a profunda entrega que se expressa pelo desenvolvimento das virtudes. Então, leis sendo expressadas pelas virtudes e por essa entrega. A lei divina podemos comparar a um rio, com seu leito, matas ciliares, nascente, etc. E as virtudes são as águas do rio. Então a água que corre no rio é a virtude. E a calha do rio, o chamado leito, calha, matas ciliares, nascente e tudo mais, são aquilo que forma o rio. Da mesma forma com que refletimos sobre a serenidade, acontece com as demais virtudes a serem desenvolvidas. Pode pegar qualquer virtude, qualquer uma, sem exceção. Esse caminho vai ser
sempre começa na lei do progresso, passa pela lei do trabalho, lei de causa e efeito, lei do amor, justiça e caridade. Pode surgir outras leis que estão subjacentes ao processo, mas sempre e culmina com a lei de gratidão. De que modo o atributo divino se manifesta por esse exercício? O atributo por excelência que nós somos convidados a desenvolver é a chamada individuação. Esse é exatamente o caminho para gerar a individuação. Lembra que nós vimos, existe o personismo, a animalização e a individuação. Quando nós estamos focados nos instintos e nas sensações, nós nos desumanizamos. Você entra na desumanização. Quando você fica cultuando a persona, que é o personismo, é o movimento de falsas virtudes. Desenvolver a máscara das virtudes. É o que nós vimos lá no texto da afabilidade e da doçura. Quando você exercita a virtude, você está trabalhando pela sua individuação. Vamos lembrar o que é individuação? É nos tornarmos plenamente humanos para iniciar a nossa angelização, para entrar no reino angelical, que é o quarto estágio da vida, quarto e último, né? Porque no angelical a gente progride já num outro nível, sem necessidade das reencarnações. Então, esse processo de individuação, todos os demais estão intimamente ligados a isso. Neste exato momento, a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, está trabalhando ininterruptamente pela nossa felicidade. Reflitamos sobre isso. O ser mais poderoso do universo, o Supremo Coração, está, neste instante, utilizando todas as energias da sua suprema vontade para nos ver completamente felizes. Porque o que é Deus é o sol nessa plantação toda, que oferece a energia. Então o Criador o tempo todo nos estimula. Deus vive no eterno agora e Ele nos estimula o tempo todo a essa felicidade. Só que nós vamos chegar a essa felicidade pela lei de liberdade e lei do progresso. A liberdade porque nós é que vamos escolher progredir. Né? E aí as duas, nós entrando a lei de responsabilidade também, porque somos responsáveis por aquilo que fazemos, nós vamos indo na direção cada vez mais da felicidade. É a providência e previdência divinas o tempo todo conduzindo-nos ao excelso encontro com o Criador. Se assim não fosse, onde estaria a onisciência, a onipotência e a onipresença do Criador? Se nós não fôssemos criados para sermos plenamente felizes, onde estaria a onisciência, a onipotência e a onipresença do Criador? Para usufruir tudo isso é necessário o esforço da ação e a entrega às leis e a Deus. Honório. Bonito? Muito lindo, né? Agora, só para a gente fechar toda a reflexão da questão do trabalho voluntário, de qualquer trabalho, a lei maior é a grande norteadora. Todas as demais leis estão intimamente ligadas à lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade. Então, nós temos essa tríade, como um triângulo. Os dois ângulos da base do triângulo é o amor e a caridade. O ângulo do vértice superior é a justiça. Então, todos nós temos este parâmetro. Então, mais uma outra técnica oferecida pelo mentor Honório também. Como que nós vamos tomar a decisão com base nas escolhas que fazemos? A lei de liberdade é o tempo todo nos chamando a tomar decisões. Para que nós norteemos a nossa vida, essa lei
é a grande baliza, é a grande fomentadora que nos direciona para aquilo que é correto. Se nós utilizarmos essa lei, dificilmente nós vamos errar por ignorância da rebeldia. Às vezes, pela ignorância do não saber, a gente até erra, mas a ignorância da rebeldia, que é um aprofundamento da ignorância, se utilizarmos sempre esse exercício que nós vamos colocar aqui, nós não nos enganaremos, que tem a ver com aquela questão do Livro dos Espíritos que nós estudamos. Nós não nos enganaremos acreditando que estamos fazendo bem quando de fato estivermos fazendo mal. Então, o exercício é muito simples, esse aqui. Para que possamos nortear nosso caminho para a prática das virtudes, é necessário perguntar-se: é amoroso para mim e para todos os demais o que eu estou querendo? É justo comigo e com os outros? É caridoso comigo e com os outros? Se for amoroso para mim e para todos os envolvidos, ótimo. Se for justo para mim e para todos os envolvidos, ótimo. Se for caridoso comigo e com os outros, ótimo. Podemos realizar a ação tranquilamente. Agora, se houver algum senão, não, é mais ou menos. Não existe mais ou menos na lei divina. Ou é ou não é. Por isso que não existe um morno. Ah, é bom para mim, mas para o outro não. Então não é pseudo bom para você. Aí vamos lá na pseudo bondade, que é, temos a bondade divina a se trazer como atributo, a pseudo bondade e a maldade. Não pode ser bom para você e mal para o outro. Se for, é pseudo bom para você e mal para o outro. Então é mal para os dois. Não existe unilateralidade aqui. Ou é para mim e para o outro, ou não é para ninguém, de fato. Se for justo comigo e não com o outro, está totalmente fora da realidade. Porque o outro é o parâmetro. Eu gostaria que o outro fizesse comigo. É aquela pergunta que nós vimos no Livro dos Espíritos. Eu gostaria que o outro fizesse essa mesma coisa comigo. Se a resposta for não, pronto, você já sabe que não é caridoso. E se não é caridoso, também não é justo, nem amoroso. A tríade é inseparável. É uma pergunta muito simples. O que eu estou querendo é amoroso comigo ou com o outro? É justo comigo e com o outro? Vai me trazer feliz? Vai estimular a felicidade do outro? Que é o que a justiça preconiza. É caridoso? Eu gostaria que o outro fizesse a mesma coisa comigo? Se eu responder não, qualquer uma delas, é fundamental eu rever a minha postura. Esse eu e o outro é no prisma do espírito imortal. Aí nós responderíamos com uma outra pergunta: existe algo que esteja em sintonia com as leis divinas da consciência que não seja no parâmetro do espírito imortal? Então não existe nada que não seja do espírito imortal, que esteja ali em sintonia com as leis divinas, que não seja no espírito imortal. Às vezes nós criamos os sofismas da paixão, que diz o espírito Lázaro, e aí colocamos algo que não é do espírito imortal como se fosse. E aí nos enganamos. Mas se você entrar com esse exercício aqui, esse exercício só é válido para o espírito imortal. Não é válido para situações circunstanciais, porque aí você distorce a realidade. Aqui, porque você distorce, entra no ego, aí entra no personismo. O personista acha que é virtuoso. O João, presidente do centro lá, que acha que os trabalhadores são voluntários e estão fazendo favor, ele acha que ele é virtuoso, que ele faz caridade, que ele é indulgente, mas na verdade ele está sendo conivente. Então, o fato de eu achar não significa que é. Basta fazer a pergunta. Se ele fizer a pergunta, voltando lá ao caso para a gente finalizar,
Voltando ao caso do João e dos colaboradores. Basta que eles façam essas perguntas aqui para se nortear. É amoroso o que eu estou fazendo comigo e com os outros? Ele pode até ficar em dúvida. Não, mas é assim, porque eu estou sendo indulgente. Ele não acha que é indulgente? Quando ele não fala nada, quando os trabalhadores faltam, quando ele não fala nada, quando as pessoas fazem as coisas equivocadamente, ele não fala nada, porque ele acha que é indulgente. Então ele pode até acreditar que é amoroso. Aí ele vai perguntar, é justo? Vejamos, é justo comigo e com todos o centro que está sendo prejudicado? É justo o que ele está fazendo? É justo com os trabalhadores que são dedicados, ele falar na reunião de diretoria que as pessoas não colaboram? Também não é justo. Então já ele pode até se enganar no ser amoroso, porque como ele acha que a conivência é indulgência, ele pode se enganar. Mas quando ele pergunta, é justo, ele já passa numa outra peneira. E aquilo que ficou, e se ele fala, não, é justo, se der um auto-engano, ele perguntar, é caridoso? Eu gostaria que fizesse comigo isso, lá no fundo de mim mesmo. Né? Fizessem isso comigo, fossem negligentes, não me alertassem quando eu estivesse errando. Eu gostaria. Né? Se ele refletir e falar e responder sem auto-engano, porque com auto-engano, qualquer verdade é sofismada. Agora, de uma forma autêntica, consciente, não é possível sofismar a verdade. Vamos fazer agora a nossa avaliação reflexiva para concluirmos. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou de alguma forma as suas possibilidades de sentir e vivenciar as leis divinas em seu trabalho voluntário? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o conceito de afabilidade, doçura, obediência, resignação, amor e serenidade. Em contato com você mesmo em essência, busque sentir em si essas virtudes. Como você as sente? A partir do entendimento mais profundo do sentido das leis divinas, no trabalho voluntário e do desenvolvimento das virtudes essenciais, como uma praxis dessas leis, houve uma ampliação da vontade de desenvolver essas virtudes? Como é isso para você? Neste encontro, refletimos sobre a importância de fazermos esforços para buscar a verdade essencial, para desenvolver a autenticidade e efetivarmos os atributos de Deus em nossas vidas, submetendo às suas leis. Busque sentir essa possibilidade dentro de si. Como você a sente? Como é realizar esses esforços para você?
Você compreendeu a necessidade de fazer esforços para desenvolver esses atributos divinos em sua intimidade, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo? Como você sente a sua vida aplicando esse conteúdo? Como ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta-se, veja-se, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, desenvolvendo o poder de real em si mesmo, sentindo a presença amorosa de Deus e o significado de suas leis em sua vida. Agora lentamente, vamos retornando ao estado de vigília, sentindo-nos profundamente bem, profundamente em paz, trazendo fixada na mente, no coração, essas reflexões amorosas. Nós concluímos essa etapa de trabalhar as leis divinas e o trabalho voluntário na noite de hoje.